Você já saiu da aula, de alguma aula na igreja, da escola bíblica, sentindo que você não deu uma boa aula, sentindo que a aula parece que não aconteceu nada? Você estudou, se preparou, pesquisou, fez o que podia ali naquela lição, fez o seu melhor, mas mesmo assim você já saiu com uma certa frustração, pensando que parece que a coisa não aconteceu? Mas você também já participou de uma aula de EBD em que o irmão que estava lá ministrando, que estava dando aula, um irmão certamente muito piedoso, que se preparou também, mas parece que a coisa não ficou legal, a aula foi um pouquinho desmotivadora? Pois então, seja você um professor experiente, seja você um professor iniciante, seja você alguém que queira começar a dar aula na EBD, certamente você vai passar por esse tipo de problema. É por isso que eu quero convidar você a ficar comigo nesse vídeo, porque eu quero trazer para vocês 4 princípios importantes para aquele que deseja fazer uma boa aula, uma aula memorável na escola bíblica na sua igreja. É claro que para isso eu quero convidar você a pegar papel, caneta, preparar seu coração, abrir os seus ouvidos para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Thiago Rodrigues, sou pastor, sou professor de teologia e também sou professor de EBD na minha igreja. Veja que muitos professores se preocupam em trabalhar com conteúdo. Quanto mais conteúdo, melhor. Enfim, isso é muito bom. O professor ele precisa mesmo buscar conteúdo. Porém, muitos às vezes acabam focando muito no conteúdo da aula e às vezes se esquecem em questões simples, como ouvir os alunos, como perceber as reações dos alunos em sala. Isso tudo nos ajuda na hora de prepararmos a nossa aula, prepararmos o nosso material. E é claro, preparar uma aula de EBD sem preparar o próprio coração não funciona, né, gente? O que a gente precisa fazer simplesmente é começar com oração e terminar com oração. Tá claro isso? Um dos grandes exemplos de ensinamento nas escrituras, na própria Bíblia, é Jesus. Jesus ele nunca ensinou de forma difícil. É claro, nós notamos em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, ali o Sermão do Monte, a gente nota que Jesus ele se preparou aqui, porque ele é um sermão muito bem elaborado, mas a gente percebe que Jesus não saiu despejando um monte de informação. Ele falou coisas que tocavam o coração das pessoas, que traziam o cotidiano das pessoas. E isso é muito mais efetivo do que a gente entornar e despejar um monte de coisa, um monte de teologia sobre os nossos alunos. E é exatamente o tipo de ensino que a gente precisa resgatar, um ensino bíblico profundo, mas que ao mesmo tempo seja acessível ao coração daqueles que estão nos ouvindo. Em Lucas 24, a gente tem um caso emblemático. Os discípulos estavam a caminho de Emaús, eles estavam desesperançosos, estavam de luto ali. É claro, Jesus tinha morrido, o mestre deles tinha morrido, enfim, mas eles estavam indo para essa cidade. E o próprio Jesus ressurreto encontra com eles. E o texto, no verso 27, diz assim: começando por Moisés e todos os profetas, ele, no caso Jesus, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E o que aconteceu? Jesus ensinou com paciência, explicou as escrituras para ele, mostrou na própria Bíblia o que a Bíblia falava a respeito dele mesmo para aqueles discípulos, e com muito amor isso aconteceu algo extraordinário. No verso 32, Lucas, ele diz assim, é impressionante: não é verdade que o coração nos ardia quando no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E o que isso significa? Ensinar as escrituras, explicar as escrituras, precisa tocar o coração do seu aluno. Se você dá uma boa aula de EBD, isso significa que você aplicou as escrituras, você tratou da melhor forma possível no coração daquele que estava te ouvindo. Então é nesse momento que eu quero trazer para você os 4 princípios que eu tenho aplicado nas minhas aulas e que, é claro, isso pode fazer muita diferença na sua vida. Então quer dizer que se você começar a aplicar esses princípios ainda essa semana, tudo vai mudar da água para o vinho. Não, peraí, calma aí, que nem tudo é assim. Pode ser que você ainda vai requerer trabalhar um pouco mais a respeito desses 4 princípios. Isso pode levar tempo, mas se você começar a aplicar, você claramente vai perceber melhoras na sua ministração, na sua aula. Você claramente vai perceber um pouco mais de vontade dos alunos, você vai perceber que eles participarão um pouco mais. Mas veja, não desanime, porque nem sempre isso vai acontecer, porque tem muita coisa que não depende só de você. Mas se você aplicar da forma correta, se você trabalhar da forma correta, você terá
bons resultados na sua aula. O primeiro princípio é ensine com o coração cheio da palavra. Não adianta nada você tentar preparar uma lição e você não fazer a leitura dos textos bíblicos que apontam na lição. Tem muita gente que usa revista ou usa uma lição que o próprio pastor escreve. Não importa. O que importa é que você precisa buscar nas escrituras o que aquele texto está trazendo. É claro, pode ser que você pegue uma revista que tem ali uma certa questão doutrinária diferente da sua igreja. Enfim, não tem problema. Mas se você tiver o coração cheio da palavra, você vai dizer, olha, aqui nessa revista o autor está dizendo isso, mas nós não cremos dessa forma. Isso tudo faz com que haja em você maior autoridade para poder passar para os seus alunos que a palavra do Senhor tem um norte para a vida deles. E é claro, ore, medite e viva o texto. Não adianta nada você querer ser um professor e muitas vezes aquele texto não aplica à sua vida. Isso também não é bom. Você precisa viver aquilo que você está ensinando. E saiba que não existe nada mais inspirador do que um professor que ama e vive aquilo que ensina. Seus alunos vão olhar para você com outros olhos. Em segundo lugar, use histórias e perguntas. Isso é de extrema importância. Pode ler bons livros teológicos, você pode ler bons livros, seja de ficção, seja clássicos, enfim. Ler é muito importante. Pode assistir filmes, você pode ouvir boa música, e isso tudo você precisa consumir com um olhar teológico, porque isso pode te ajudar em algum momento na sala de aula. Isso pode ajudar em algum momento quando você for fazer alguma aplicação, fazer uma ilustração para poder esclarecer um pouco mais o ponto que você deseja passar para os seus alunos. Um bom exemplo disso é que eu já usei o trecho do livro Alice no País das Maravilhas em um sermão que eu preguei na igreja. Foi interessante que nós estávamos falando sobre o tempo, a relação do cristão, do ser humano com o tempo. E nesse trecho especificamente, o Chapeleiro Maluco fala a respeito do congelamento do tempo, que ele ficou com raiva do tempo, e enfim. Eu usei esse trecho para poder ilustrar para a igreja e trazer para eles uma forma mais didática, para que o assunto ficasse na memória deles. Uma outra questão sobre as perguntas é que o próprio Jesus fazia isso o tempo inteiro. Ele usava perguntas para poder tentar trazer as pessoas para mais perto dele, para que ele possa começar ou dar andamento a algum ensinamento que fosse importante. Você pode fazer algumas perguntas para o texto. Como essa verdade se aplica à nossa vida hoje? O que o versículo que a gente está meditando nele revela sobre o caráter de Deus, por exemplo? São perguntas que você pode fazer que vai fazer com que os seus alunos se despertem a pensar de alguma forma. Isso vai fazer com que a razão e a piedade caminhem juntas e não separadas. E entenda que as melhores aulas não são aquelas que têm milhares e milhares de palavras. Não, não. Muito pelo contrário. São aquelas que entregam uma compreensão melhor do caráter de Deus, da grandiosidade do Deus no qual servimos e que principalmente faz com que os seus alunos vivam uma vida com maior piedade. Em terceiro lugar, tenha uma entrega cativante. Muita gente erra nesse ponto. Tem pessoas que esquecem que estão falando em público e parece que acabam falando para si mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a forma com que a gente comunica faz toda a diferença no conteúdo que a gente quer entregar. Um exemplo disso é aquelas pessoas que falam de forma muito lenta. Estou com uma revista aqui, só para dar um exemplo para vocês, vou pegar aqui uma lição dessa revista. Um chamado à comunicação transformadora. Aí o professor vai chegar e vai começar a falar a verdade em amor é um chamado especial para o cristão. Aí lê a letra toda a introdução e começa a falar de forma muito lenta, e essa cadência vai gerando sono. Isso não é muito interessante. É interessante que o professor tenha uma dinâmica na hora de falar, que ele saiba o momento de impostar a voz, o momento de falar algo que cative os alunos. Tem que saber também os bons momentos para a pausa, porque isso às vezes é interessante. Também não pode falar rápido demais, como se ele tivesse tão apavorado, tão maluco para entregar 1 milhão de conteúdo que ele começa a falar rápido e ali você não entende nada. Tá vendo como isso não é muito bom? Então, a forma com que você entrega a sua oratória, a sua postura diante da turma, a gesticulação, que é a linguagem não verbal, isso tudo faz muita diferença para que você demonstre que você não está inseguro, que você domine também o assunto. Porque tudo que você faz ali está comunicando a palavra de Deus. Por isso também é importante que você não fique preso à leitura. Tome cuidado com isso.
Porque tem muita gente que acaba ficando preso à leitura da revista ou da lição, ou até mesmo do esboço que fez. O esboço, a revista ou a lição devem ser usados como placas no caminho, para que você não se perca e jogue assuntos ao ar. Isso não é interessante. Você pode consultar o seu esboço, consulte a revista, olhe, talvez leia sim um trecho da revista, não tem problema nenhum, mas não fique agarrado apenas na leitura. Isso vai fazer com que os seus alunos não te escutem. Vai chegar num ponto que eles não vão mais dar ouvidos àquilo, eles vão querer apenas que a hora passe rápido para eles irem embora. Então toma cuidado com isso, tá certo? Por isso entendamos que a aula memorável é aquela que o aluno sai dizendo: poxa vida, eu preciso viver isso. Eu preciso mudar isso, isso e isso na minha vida. Então, a forma com que você entrega o conteúdo da sua aula faz toda a diferença. E em quarto lugar, tão importante quanto os outros 3 princípios, é busque ter um repertório. Eu preciso dizer uma coisa para você, e me entenda bem, isso é muito sério. Quem não estuda, não pode ensinar. Eu vou repetir, quem não estuda, não pode ensinar. Por isso, você que quer dar aula na escola bíblica dominical ou na escola bíblica na sua igreja, seja lá que dia for, você que quer ser um professor na sua igreja, você precisa estudar, você precisa ler bons livros, você precisa ler bons artigos, também assistir filmes, por que não? Porque tem muita coisa boa. Você pode pesquisar muitos assuntos em podcasts, em vídeos no YouTube. Hoje em dia tem tanto recurso. Aí talvez você diga: ah, mas eu não gosto de ler. Olha, entenda o seguinte: se você quer ser professor, você precisa aprender a gostar de ler, você tomar gosto pela leitura. Isso é difícil? É, mas não é impossível. Existe um estudo que diz que tudo que você faz em torno de 17 vezes, isso vira hábito na sua vida. Então, pratique o hábito da leitura. Vai chegar um tempo que você vai gostar. E mesmo que você não goste, tem outras formas. Existem aplicativos, por exemplo, a Audible, que é da Amazon, que faz ali, que tem os audiolivros. Você pode ouvir livros também. Mas o interessante é que você tenha o hábito da leitura. Isso tudo vai te ajudar a ter repertório. Talvez você vai estar lendo ou vai estar ouvindo sobre algum assunto que você nem vai dar aula naquela semana sobre o assunto, mas aquilo pode ficar guardado em você. É sempre um aprendizado, é contínuo. E isso ajuda demais na preparação nossa e na preparação da aula. Mas é importante você saber que isso não acontece da noite para o dia. Estudar leva tempo. Estudar nos tira da nossa zona de conforto. Buscar ter mais conhecimento, muitas vezes, como diz o professor Jonas Madureira, isso gera dor na gente, sabe por quê? Porque a gente tem que abrir mão daquilo que é mais prazeroso para nós, que para uns é assistir um filme ou assistir uma série, para outros é apenas ficar deitado mexendo no celular ali, rolando o feed. Isso pode ser prazeroso, mas ter uma vida de leitura, buscar o conhecimento, isso tira a gente da zona de conforto. É muito difícil, requer dedicação, mas eu vou te dizer uma coisa: no final é extremamente prazeroso. Por isso eu quero dizer para você que ensinar a palavra de Deus é um privilégio. E cada vez que a gente fala, que a gente ensina, Deus está nos usando como um instrumento de transformação na vida da igreja local, na vida daquela pessoa que está nos ouvindo, porque nem sempre os nossos alunos são cristãos e membros da nossa igreja. Por isso, eu quero convidar você a colocar em prática esses 4 princípios, porque o aluno, em algum momento, pode até não lembrar exatamente das suas palavras, mas ele vai lembrar do que Deus fez através da sua vida naquele dia, naquela aula. E que as suas próximas aulas sejam cheias da verdade da palavra de Deus, seja cheia do Espírito Santo que conduz a vida de pecadores diante de Deus e que os colocam em temor diante do Redentor das nossas vidas. E se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, me ajude também. Curte, comente, compartilha. Compartilha esse vídeo no grupo da sua igreja, no grupo dos professores da sua igreja. Compartilha com aquele amigo que você gostaria que pudesse assistir também de alguma forma para que ajudasse a ele a melhorar as suas aulas. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser avisado quando a gente postar um vídeo novo por aqui. E vamos espalhar o desejo de ensinar a excelência da palavra de Deus a outras pessoas. E me diz aqui no comentário, o que você acha que uma boa aula na escola bíblica precisa ter para ser uma aula memorável? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.